Salta meu pai, delegado. Se o senhor confiar, eu faço sua perna lembrar o caminho. A frase de Bia entrou na delegacia de plantão antes que a porta terminasse de abrir. O vidro riscado da recepção tremeu junto com o zumbido das lâmpadas frias. O rádio da viatura chiava ruas que ela não conhecia. A menina tinha 8 anos. Um catavento de plástico colorido numa mão, a outra apertando o bolso do vestido, onde escondia um giz azul. O escrivão Lobo levantou o copo de café requentado e a sobrancelha ao mesmo tempo. Menor desacompanhada não fala no plantão, disse. Pronto para fechar o balcão. Eu tô acompanhada pelo medo de perder meu pai, Bia respondeu, sem olhar para ele. Do fundo da sala, o delegado Heitor ergueu o rosto dos autos. A cadeira de rodas chiou baixinho quando ele se aproximou do limiar de sua mesa. Desde o dia em que um tiro na coluna, numa diligência de madrugada, o encostara no metal e o obrigara a medir o mundo por rampas, Heitor aprendera a falar pouco e ouvir o bastante. Deixa entrar, Lobo, disse, com a voz grave que não pedia discussão. Bia passou pela portinhola estreita, o catavento tremendo como se ainda estivesse no vento da rua. A avó, Dona Irene, veio atrás, um passo lento e um olhar que equivalia a rezas, que ela preferia não dizer em voz alta. Seu nome? Perguntou Heitor. Beatriz, mas todo mundo me chama de Bia, meu pai é o Sérgio. Disseram que vão autuar ele por botar fogo no galpão do seu Amaral. Não foi ele. Eu vi quem tinha gasolina na roupa, e se o senhor acreditar só um tantinho, eu faço sua perna lembrar de mexer. Não é mágica, é memória. Alguns agentes engoliram risos de defesa. Heitor não riu. Havia no jeito da menina um alinhavo entre coragem e verdade que ele reconheceu de um lugar que não consultava há tempos. Aqui não é igreja, Bia, é delegacia. Mas justiça também começa quando a gente escuta o que ninguém está escutando. Ele encostou os dedos no tampo da mesa. O que você quer que eu faça? Me dá sua mão e segura o catavento. E para a autuação do meu pai por 15 minutos. É tempo da verdade chegar no portão. Heitor estendeu a mão. O catavento tocou o aro da cadeira e Bia encostou a haste leve na lateral do joelho dele. A sensação veio tímida, um formigamento que podia ser nervo ou lembrança. A panturrilha respondeu com um "estou aqui", que ele não esperava. Heitor respirou, não para disfarçar, mas para manter o que importava em ordem. Lobo, suspende a autuação por 15 minutos. Nada de assinatura, nada de carimbo. Investigador Tainá. Requisita agora o DVR da câmera do portão lateral do galpão do Amaral. Sem amanhã eu trago. Tira a caixa toda. Cabo Mota liga para o posto Aurora e pede as notas de gasolina dos últimos 5 dias no CPF do sobrinho do Amaral, o tal do Juan. E aciona o perito de incêndios do Corpo de Bombeiros. Plantão é para erro, não virá sentença. Delegado. Lobo pigarreou. O flagrante veio redondo. Luva com cinza e vizinho, dizendo que viu o Sérgio perto do portão. Vizinho viu um homem de boné num bairro às escuras, cortou Heitor seco. E luva com cinza é ferramenta de vida. Bia, me diz, por que você falou das minhas pernas? Porque a gente às vezes esquece o primeiro passo. Ela disse, apoiando a haste do catavento mais um segundo no joelho dele. O senhor já levantou um dia. Então sabe como começa. Heitor assentiu como quem recebe uma instrução técnica. Tainá, traz o Sérgio para essa sala. Sem vidro. Minutos depois, Sérgio entrou. Camisa de obra, mãos largas tentando ficar quietas, olhar de quem dormiu pouco por anos. Quando viu a filha, a face cansada abriu um sorriso que era quase desculpa. Sérgio, disse Heitor, destro ou canhoto? Destro, senhor. No dia do incêndio, eu estava com a Bia na fila do sopão da igreja, em frente ao posto. A gente viu o Juan passar de moto com uma jaqueta que brilha no farol e com 2 galões. Eu falei para ela que aquilo dava ruim. Quando a fumaça começou, eu fui até a esquina olhar. Voltei, eu não abri portão.
Eu não tenho a chave do portão lateral. Eu nem entro por lá. E o senhor trabalha com gasolina? Tenho nojo do cheiro. Eu brigo com o ajudante que derrama. Minha roupa não fica com isso. A porta da recepção abriu de uma vez, trazendo cheiro de rua molhada e 2 passos que queriam mandar. Juan apareceu primeiro, a jaqueta oleosa brilhando sob a luz fria. Trazia um envelope pardo apertado sob o braço. Atrás dele, o senhor Amaral, dono do galpão, a gravata torta de indignação ensaiada. O que é essa molecagem de segurar flagrante, delegado? Ralhou Amaral. Eu exijo... O senhor vai aguardar no corredor, disse Heitor, sem levantar o tom. Juan, mãos à vista. O que tem no envelope? As imagens que prestam, disse Juan, forçando coragem. A câmera estava com defeito, eu arrumei. Eu trouxe o certo. Heitor ajeitou a cadeira 2 dedos para a frente, o suficiente para o joelho emitir outro aviso íntimo. Lobo, revista o envelope. Sem pressa. De dentro saíram 2 pendrives com etiquetas tortas, lateral ok e lateral corrompido. Um rastro de cheiro de combustível e um molho de chaves com chaveiro de caveira. Por que 2 pendrives, Juan? Perguntou o Heitor, ainda sem olhá-lo. Um deu ruim. O ok presta. O outro não pega nada. A senhora sabe como é tecnologia. Eu sei como é mentira em pendrive, respondeu o Heitor. Tainá, pluga o corrompido primeiro. A tela exibiu um festival de linhas quebradas. Heitor não desanimou. Pediu pausa, avanço nada. Agora o ok. Surgiu a esquina, o brilho do poste. A moto que só mostrava metade da verdade. O homem de boné abriu o cadeado com a mão esquerda. Na carenagem, um adesivo piscou. RJ Ajustes em Vistorias. Zoom no portão, pediu Heitor, sabendo que zoom traz mais dúvida que rosto. Mas veio o bastante. Gesto de quem abre o próprio cadeado, mão esquerda confiante, jaqueta com brilho de óleo. Delegado, Tainá chamou inclinada sobre o teclado. O relógio do vídeo tá 11h40. A câmera do poste, que a Eletroluz liberou, marcava 11h29. Ou alguém arrumou o relógio, disse Heitor. Marcos! Chamou, erguendo a voz para o corredor. O rapaz do TI meteu a cabeça pela porta. Log do DVR. Agora Marcos navegou por menus que mentirosos acham que ninguém vê. Tá aqui. Horário alterado manualmente às 22h57. Usuário admin. IP... Ele abriu um sorriso torto. Da rede da RJ Ajustes em Vistórias. O envelope tremeu na mão de Juan. Amaral deu um passo para dentro, mas o cabo Mota travou o caminho com o corpo. Eu vou chamar o secretário de segurança, bradou Amaral. Chame, disse Heitor. Enquanto isso, vamos chamar a verdade. O rádio da mesa espirrou uma voz firme. Perícia de incêndios. Relatório preliminar. Foco junto ao portão lateral, presença de acelerante cadeado sem violação. Bia olhou para o catavento e soprou. As hélices giraram num ronco pequeno que por um segundo cobriu o chiado do rádio. Delegado! Lobo apareceu com o celular na mão, pálido. Tem ligação no viva-voz aqui do corredor. O contato aparece. Davi Ajustador. Heitor assentiu. Atende aqui, no alto-falante. A sala ouviu. Fala, tio Amaral. Já tô com o pessoal da seguradora. Deu certo o negócio do portão lateral. O vídeo que o Juan tratou tá sem o adesivo. Fecha com eles amanhã. Vê com o delegado aí pra segurar o pedreiro, tá? Ah, e paga o posto, que eu comprei gasolina no CPF do Juan e o gerente ficou de cara. A porta queria fechar sozinha no silêncio que fez. Heitor não precisou erguer o corpo para erguer a ordem. Juan, você tem o direito de ficar em silêncio. E tem o dever de ouvir. A partir de agora, está detido por suspeita de incêndio para fraude a seguro, mais o que vier junto, com todos os seus direitos garantidos. Ele olhou para Amaral. O senhor tem direito a advogado. E vai ser ouvido. O catavento sobre a mesa ainda girava. Bia, disse Heitor só para ela. A gente está mexendo no que tinha parado. A menina assentiu, como quem já sabia o que o vento sabe quando decide.
Então, o celular de Tainá vibrou com uma informação que mudava o desenho sobre a mesa. Delegado, triangulação do celular do Sérgio. Pingou na rua do Galpão por 4 minutos, no meio do horário do fogo. Bia virou de supetão para o pai. Foi só até a esquina, disse Sérgio, rápido, com vergonha de dizer a verdade como se fosse mentira. Sim, eu vi a fumaça e fui olhar. Eu voltei. Eu não abri nada. Eu só fui olhar. Heitor respirou uma calma que ele teve de fabricar ali mesmo. A verdade não tem medo de detalhe. A gente vai olhar junto. E a porta da delegacia, essa personagem que vive entrando nas horas certas, abriu de novo. Delegado, o vigia do galpão chegou. Mota anunciou. Ótimo. Heitor tomou a caneta. Agora que a verdade vai repetir 3 vezes a mesma frase. Seu Agenor, vigia do galpão, entrou espremendo o boné nas mãos. Tinha o corpo em formato de plantão e os olhos cansados de ver sem ser visto. Boa noite, delegado. Quer dizer bom dia, né? A verdade sabe a hora, disse Heitor. O senhor reconhece essa jaqueta? Apontou para a manga de Juan, onde a luz refletia como água suja. É do menino Juan. Ele vive por aqui, abre e fecha se acha dono. Abre o portão pela esquerda, porque a direita dele não presta para força desde que caiu jogando bola no campinho. Agenor mordeu o risco do boné. E a câmera? Ela estava pifada até semana passada. Quem arrumou foi ele mesmo, com o rapaz da RJ. Botaram um gravador sem marca, pretinho. O cadeado foi arrombado alguma vez? Não, senhor. Ele tem um risco no cantinho por causa de uma batida de retrovisor. Quem não sabe fica batendo, quem sabe abre de primeira. Agenor olhou para Juan. Ele sabe. Anota tudo, Lobo, mandou Heitor. Palavra por palavra. O perito dos bombeiros ligou de novo, agora com uma foto. Impressão parcial em metal do cadeado. Mão esquerda. A imagem granosa mostrava uma meia-lua de graxa e pele. Delegado? Tainá chamou em sincronia. A Eletroluz confirmou. Câmera de poste com relógio travado por NTP. Se tem diferença é no equipamento do galpão. Ótimo. Heitor girou 2 centímetros a cadeira e a perna respondeu com um espasmo que queria se lembrar de um passo. Ele não olhou, para não espantar. Mota, recolha a jaqueta do Juan em saco próprio. Marcos, exporta os logs do DVR e tira print. 3 cópias. Uma vai comigo. Amaral, pálido, tentou o último recurso dos que perderam a narrativa, a voz alta. Eu sou cidadão de bem. Eu fui vítima. O senhor não pode... Posso sim, senhor Amaral, disse Heitor, sem subir o tom, o que fez o tom cair com mais força. A lei atende também quem usa gravata. O senhor vai ser ouvido com advogado. E se tiver que ser preso, vai ser preso como todo mundo, com respeito e papel. Juan balançou por dentro. A mão esquerda, que o traía no vídeo, tremia agora do lado de fora. Ele olhou para Bia, sem saber por quê. Eu não queria machucar ninguém, garota. Era para ser fogo pequeno. O tio falou que a seguradora arrumava. Eu só mexi no vídeo para não aparecer a moto. Eu usei as luvas que o seu pai deixava jogadas. Desculpa, Bia não disse que desculpava. Criança não precisa perdoar crime. Ela só recuou meio passo, como quem evita a chuva que um telhado mal feito deixa passar. Lobo, continuou Heitor. Ele sussurra. Redige. Relaxamento do flagrante do Sérgio, com base nas novas evidências e confissão parcial de terceiro. Termo de comparecimento. Representação ao juiz plantonista por prisão preventiva do Juan e por busca e apreensão na RJ, ajustes e vistorias e no escritório do senhor Amaral. Olhou para Tainá. Oficializa a requisição de geolocalização do Juan e do Davi, o ajustador. Pede as notas do posto Aurora por e-mail e por WhatsApp, com confirmação. E avisa à imprensa que vai ter nota quando tiver fato. Até lá, corredor fechado. Sim, doutor. A recepção, do lado de fora, começava a juntar vozes e microfones. O repórter da TV local já tentava enfiar um microfone pela fresta.
Mota fechou a porta com um antebraço gentil e firme. Delegado, Tainá voltou com o celular. Pingou a geolocal do Sérgio na rua do Galpão por 4 minutos. E Dona Celeste mandou um vídeo do ponto de ônibus, com a TV da casa dela marcando o horário. Ele está sentado com a Bia às 11h29, levanta, vai até a esquina, volta correndo quando a fumaça engrossa. 11h33. A triangulação explica a troca de antena. Ela sorriu de leve. E pingou o do Juan grudado na lateral do galpão até 11h38. Junta, disse Heitor. Junta tudo. E chama o conselho tutelar para registrar que a presença da Bia aqui foi por absoluta necessidade e acompanhada da avó. Sem drama, o telefone fixo tocou com aquele som antigo de quem já atendeu muita notícia ruim. Lobo pegou. Delegado, o secretário de segurança na linha. Heitor pegou o fone, ouviu a institucionalidade automática, respondeu com pedras educadas. O plantão está cumprindo a lei. Desligou. Voltou-se para Bia. O catavento sobre a mesa ainda girava baixo, aproveitando a corrente de ar do ventilador cansado. Bia, disse Heitor, como quem chama alguém para o lado bom da estrada. Seu pai vai sair daqui hoje. Não é porque a sua frase mexeu na minha perna, apesar de ela ter feito isso. É porque a sua coragem mexeu no que tinha que mexer. No procedimento, eu falei que não era milagre. Ela sorriu do tamanho que podia naquele momento. Era lembrança, Heitor pousou os punhos na mesa. Sentiu um chamado íntimo no corpo, como quem ouve o nome. Empurrou as rodas para trás 2 centímetros, trouxe o tronco à frente, apoiou-se e ergueu-se. 2 segundos de pé, o necessário. Não foi filme, foi vida. A sala prendeu o ar, mas ele não quis plateia. Sentou de novo natural, quase um gesto de trabalho. Lobo, assinatura aqui. Ele assinou o relaxamento do flagrante. Sérgio, você vai para casa com a sua filha. Vai voltar para depor quando eu mandar. E vai dormir hoje sem grade. Sérgio tentou falar, mas a fala veio pelos olhos. Bia, que sabia ler esse idioma, encostou o catavento no rosto dele como quem sela um acordo. O interfone rangeu. Delegado, a imprensa está querendo entrar. O seu Amaral está dizendo que tem direito de resposta. O direito dele é falar na hora de falar. A verdade adora corredor, mas ela prefere papel. Heitor respirou. Mota, circula os microfones para a sala ao lado e pega os e-mails. A nota sai depois que a busca e a apreensão for cumprida. A madrugada, lá fora, puxou o céu para um tom de cinza que promete dia. Dona Irene agradeceu sem igreja. Tainá etiquetou a jaqueta e o molho de chaves com uma rapidez que parecia música. Marcos copiou os logs 3 vezes, o cuidado de quem já viu prova sumir quando o sol bate. Delegado, Bia ergueu o giz do bolso. Posso fazer um desenho aqui? Não na parede, disse Heitor, num humor que não usava há muito. Mas na capa do meu caderno, pode. Ela riscou um quadradinho com um traço inclinado. Parecia uma janela com vento entrando. Escreveu em letra de criança, não esqueça do primeiro passo. Eu não esqueço mais, disse Heitor. Enquanto o plantão se rearrumava para cumprir as ordens, a porta lateral abriu para Sérgio e Bia irem embora. Heitor olhou pela janela alta e viu o catavento atravessar a aurora, rodando por conta própria. Ainda faltava amarrar as pontas. Heitor sabia que a verdade, quando resolve andar, gosta de andar até o fim. Tainá, vamos cumprir as buscas. O relógio marcava um quase dia teimoso. Bota, Juan vai com algemas, mas sem espetáculo. Amaral, sala ao lado, advogado. O senhor sabe o caminho. A equipe saiu com a energia dos verbos no imperativo. Na RJ Ajustes e Vistorias, Davi não teve tempo de esconder o que achava que iria esconder. Em cima da mesa, sprays, etiquetas adesivas, um manual impresso do DVR com marcações de caneta onde se explicava como ajustar o horário. No lixo, uma tampa de galão com cheiro vivo. No armário, 2 galões com respingos que mordiam o nariz. Perícia!
gritou Tainá do corredor. Os peritos chegaram com malas de plástico e cansaço treinado. Recolheram o que valia. O relógio, finalmente, começou a falar a verdade em papel. Laudo de foco, acelerante, cadeado sem violação, impressão parcial esquerda, logs de alteração. A narrativa improvisada da noite cedeu lugar à história teimosa dos fatos. De volta ao plantão, Heitor revisou cada linha, cada horário, cada nome. A caneta corria no relaxamento de flagrante de Sérgio, na representação por prisão de Juan, nas medidas cautelares contra Amaral e Davi. Lobo rubricava, Tainá cruzava os anexos, Marcos imprimia as fotos dos prints como quem revela retratos de família. Delegado, Mota entrou com o semblante de pronto. Juan conduzido, sem incidente. Amaral notificado, advogado a caminho. Davi, detido na própria empresa, algemado sem exagero, conforme despacho verbal com o delegado de plantão da área dele. E o posto Aurora mandou nota. Compra de 3 galões de gasolina às 21h18, CPF de Juan, pagamento em dinheiro. Junta tudo. Heitor respirou e o ar já não parecia tão persa. Agora a nota ele ditou. A Polícia Civil informa que, durante o plantão, foram colhidas novas evidências e uma confissão parcial que apontam para incêndio criminoso para fins de fraude a seguro, com o envolvimento de Juan, sobrinho do proprietário do galpão, e de Davi, ajustador de sinistros. O flagrante contra Sérgio foi relaxado por ausência de prova e surgimento de provas, em sentido contrário. Medidas cautelares foram representadas ao judiciário. A investigação continua, sem manchete, sem milagre, sem foto. Com verdade, antes de enviar, Heitor parou. O corpo pediu de novo o pequeno risco contra a gravidade. Ele ouviu, palmas na mesa, braços estendidos, o peso empurrado para frente. Ergueu-se. 3, 4 segundos. O suficiente para ver por sobre a janela uma faixa de céu que ele só via sentado desde o tiro. Sentou devagar, sem arrancar de si o que o corpo ainda não podia dar. O caderno na borda da mesa mostrava o desenho de Bia, janela e vento. Lobo protocola e envia. Assinou. Sérgio e Bia já deviam estar chegando em casa. Ele imaginou a porta abrindo, a panela simples ganhando água, a cama bagunçada do jeito que descansar pede. Imaginou o catavento encostado no vaso da sala, rodando com qualquer brisa. A porta do plantão bateu. Dona Irene, que havia se despedido, voltou um instante. Trazia um saco de pão na mão e um sorriso tímido. Delegado, Ela depositou o saco sobre a mesa. A gente não tem muito, mas pão quente resolve coisa que a gente não sabe dizer. Obrigada. Quem agradece sou eu. Dona Irene, e quem agradece é a cidade, disse Heitor. Sem frase feita, do jeito que gente agradece com verdade. Que a senhora leva esse recado para Bia. O desenho ficou aqui. E vai ficar. Ela assentiu e foi. O cheiro de pão quente tomou o plantão por um momento, e o plantão, que já tinha cheiro de noite e de papel, pareceu concordar. O secretário de segurança ainda tentou ligar mais 2 vezes. Heitor atendeu com educação de pedra. A imprensa insistiu na história do delegado que levantou. Ele respondeu com a única versão que aceitava. O que houve aqui foi polícia civil trabalhando, uma menina falando com coragem e um pai que não mentiu. Se isso parece milagre, é porque a gente desaprendeu o normal. Mais tarde, quando a equipe retornou das buscas com uma caixa de papéis, Heitor prendeu no aro da roda uma fita que Marcos encontrara numa gaveta, azul, dessas de embrulho. Não tinha função prática. Tinha memória. Ao girar, a fita batia de leve no metal, fazendo um som pequeno, que só ele ouvia. Parecia dizer, não esquece. A madrugada finalmente virou o dia. Heitor encerrou os despachos, conferiu o lacre, fechou a pasta. Na saída, o vento do corredor encostou na fita e ela dançou 1 segundo. Lembrou o catavento de Bia, lembrou a janela desenhada, lembrou o primeiro passo.
Lá fora, a rua já era outra. Não porque o mundo tivesse mudado de verdade, mas porque, naquela madrugada, alguém se lembrou de levantar o que importava: o procedimento, a prova, a justiça e, de quebra, um pedaço de perna. Heitor passou a mão no joelho com discrição. Não prometeu nada ao corpo. Só fez um combinado: amanhã de novo. E enquanto a cidade começava seu barulho de dia, ele empurrou a cadeira na direção da porta, com a certeza prática que aprendemos depois das noites longas. A verdade anda. Às vezes parece pouco. Quase sempre é o bastante. Quer que eu ajuste nomes ou o símbolo em vez de catavento ou outra coisa? Se quiser, também deixo os blocos ainda mais longos e detalhados.